indestrutível. É assim que o Elon Musk se refere à Tesla Cybertruck, a picape elétrica mais famosa do mundo e que acumula muitas e muitas polêmicas desde sua apresentação lá em 2019. Atraso na produção, multas caríssimas de revenda e a conta não para. E hoje, a Auto Sport está aqui com uma das raríssimas unidades disponíveis no Brasil, que custa aí cerca de 2 milhões de reais, para te contar todos os detalhes desse modelo futurista e mais estranho que eu já conheci na minha vida. Vem comigo! Bom, para começar, é importante dizer que a Tesla Cybertruck está disponível no Brasil apenas via importação independente. Então, o custo da caminhonete vai depender aí do valor do dólar e também das taxas para trazer a caminhonete aqui para o Brasil. Essa unidade em questão pertence ao Isaías Pertrelli, que generosamente emprestou a caminhonete para que nós conseguíssemos gravar aqui hoje. E em breve ele vai contar mais detalhes dessa compra que custou 1,7 milhão. Mas antes, eu vou te mostrar tudo que tem a Tesla Cybertruck. E com vocês, aqui está Tesla Cybertruck. E não tem como não começar falando de design, afinal de contas a Cybertruck é diferente de tudo que a gente vê, que a gente está acostumado, né? Bom, para começo de conversa, a Cybertruck ela originalmente vem em aço inoxidável na carroceria, as imagens vão estar aí na tela para vocês, mas os donos podem personalizar. Nesse caso aqui houve um trabalho de envelopamento nessa cor preta fosca que ficou bem bonita na caminhonete e até realça essas linhas mais retas aqui na carroceria. E se você já ouviu falar que a Cybertruck tem algumas rebarbas aí, né, que não são totalmente acabadas, eu vou te falar, é verdade, tem alguns pontos aqui onde a gente percebe esse desnível, né, mas são mais sutis do que eu estava esperando com base no que a gente viu aí fora. E aqui na dianteira, se você aperta um botão que está escondidinho aqui embaixo, ele abre, não é o motor. E sim um bagageiro aqui que não é muito grande, mas dá para você levar algumas tralhas ou até algumas malas menores. A Tesla até disponibiliza alguns equipamentos para você colocar aqui, né, alguns acessórios, um cooler, mas aqui a gente, né, tá vendo como que é mesmo na realidade, é um compartimento menorzinho, tem o nome Cybertruck aqui e como vocês viram, ela abre de forma automática apertando um botão e o fechamento funciona da mesma forma, tem um botãozinho aqui dentro que fecha o capô. E também não tem como não notar esse limpador de para-brisa gigantesco aqui no para-brisa da Tesla Cybertruck. Ele é único, tá? Não tem dos dois lados. É uma solução um pouco curiosa, né? Poderiam ter dois, porque, gente, é realmente muito grande, chega a ser desproporcional. Mas, dando continuidade aqui, nós temos, né, os faróis
aqui da Cybertruck divididos em 2 níveis, as rodas de 20 polegadas, os retrovisores que tem esse formato triangular e que segue mais ou menos aí, né, a proporção e o design da caminhonete, e os vidros Armor Glass, que segundo a Tesla prometem aí ser à prova de balas. Algo curioso de falar é que há um tempo atrás o próprio Elon Musk colocou a Cybertruck numa aventura aí de fazer o teste com esses vidros à prova de bala, e você até consegue ver no site da Autosport que assim não deu muito certo. Ele fez um teste e o vidro traseiro aqui acabou estraçalhando um pouco, mas a promessa da Tesla é que ele sim é à prova de balas, tá? Como vocês podem ver aqui, esse aqui está com insufilme, e se vocês acham que a Tesla Cybertruck tem uma chave, ela tem uma chave diferente. É aqui, ó, eu consigo tirar do bolso facilmente, é um cartão. E você consegue passar aqui para travar o carro e para abrir. E em breve eu vou mostrar para vocês entrando aqui como que funciona. É tudo muito tecnológico e pouco convencional. A gente não está tão acostumado, né, a ter esse nível de tecnologia. E vale dizer também que essa versão aqui é a intermediária, que é a AWD, tá? Só que essa versão em questão tem o pacote Foundation, que tem alguns acessórios aí a mais. E a Tesla Cybertruck não é pequena, viu? Como vocês podem ver, ela tem 5,68 metros de comprimento. Para um efeito de comparação, a Toyota Hilux, que é uma picape média, tem 5,32 metros de comprimento, e a Ford F-150, que é uma caminhonete grande, tem 5,88 metros de comprimento. Então aí, da Ford F-150 para a Tesla Cybertruck, são 20 centímetros de diferença. Então, como vocês podem ver aqui no vídeo, ela é bem comprida. Nas demais medidas, a Tesla Cybertruck tem 3,44 de entre-eixos, 2,10 de largura e 1,79 metro de altura, tá? No peso, são mais de 2 toneladas. Interfere na direção? Daqui a pouco a gente vai ver, porque nós vamos dirigir. Agora vamos para mais uma parte polêmica da Tesla Cybertruck, como se a gente já não tivesse falado muitas, né? Mas a caçamba. Aqui, como vocês podem ver, nem parece que tem caçamba, né? Porque a carroceria é disposta de um jeito esquisito aqui, o modelo, mas é interessante porque a gente tem uns botões aqui na lateral que a gente consegue abrir. Então são 646 litros de capacidade, com 1.125 quilos de capacidade de carga, mas o que realmente impressiona é a capacidade de reboque de quase 5 toneladas. Como vocês podem ver, a gente tem bastante espaço aqui na caçamba da Tesla Cybertruck, tem o revestimento aqui e algumas curiosidades também, como por exemplo, esse compartimento aqui que fica nessa parte que você puxa, e aqui ó, tem mais um espacinho que não é muito grande, tem como você colocar um cooler aqui de acessório que a própria Tesla oferece, mas a gente tem aqui um carregador, né, portátil, e é importante dizer que a Tesla Cybertruck não vem com um step, assim como todo Tesla. Falando um pouco mais dos detalhes aqui, a gente tem uma parte que tem algumas tomadas que servem aqui para você carregar outros equipamentos, né? Então você consegue conectar de forma direta aqui. E algo interessante é que a porta aqui da caçamba, ela não tem esse fechamento automático, né? Então você precisa fechar aqui de forma manual, mas ela tem esse sistema aqui que ajuda a levantar, né? Aqui em cima você acaba sentindo um pouco do peso, que eu vou te falar, não é tão leve, mas quando você chega aqui em cima, ela já começa a puxar e fecha de forma automática. É um pouco esquisito, mas funciona, né? Além disso, a gente aperta outra tecla aqui para descer essa parte da capota. E se você está se perguntando, caraca, com isso fechado, como que o motorista enxerga ali o retrovisor enquanto está dirigindo? Daqui a pouco eu vou te mostrar como que funciona a dirigibilidade ali na cabine. Outros detalhes também incluem as câmeras 360 que estão disponíveis aí ao redor da Cybertruck inteira. E também, como vocês podem ver aqui, nós temos um nome Cybertruck que o dono dessa unidade aplicou aqui em cima do envelopamento. E para efeito de curiosidade, onde que você carrega a Cybertruck?
aqui, o bocal está escondido aqui na caixa de roda, no paralama, tá? Você aperta aqui, ó, e aparece o bocal do carregador, até com um símbolozinho da Cybertruck. E para fechar, funciona da mesma forma, você aperta aqui e ele fecha de forma automática. Como vocês podem ver, a Tesla não tem maçanetas, tá? E como nós já dissemos, não tem chave e sim um cartão. Então como que faz para abrir? Você pega esse cartão, posiciona aqui, ó, na porta e o carro destrava. Vocês podem ver que os retrovisores eles abriram, né? E para abrir o carro, basta você colocar aqui, ó, o dedo e ele já abre. Então, ó, porta aqui, você puxa. E para fechar, tem um sistema de soft close para não ter aquele impacto da porta. Uma coisa que brasileiro bem gosta, hein, senhor Elon Musk? Mas antes de te mostrar como que é a cabine aqui na parte da frente, que eu sei que você tá curioso, eu vou te mostrar um pouco mais da segunda fileira. O processo para entrar funciona da mesma forma, aperta o botão e vem conhecer comigo. Bom, entrando aqui na Tesla Cybertruck, vocês podem ver que eu tive um pouco de dificuldade porque o ajuste de suspensão dela está mais alto e daqui a pouco eu vou te mostrar como que a gente consegue fazer isso. Mas algo interessante, antes de falar um pouco mais dos detalhes aqui de dentro, é que como vocês podem ver, os vidros não têm moldura. E eu acho isso bem legal, deixa o carro bem bonito. Mas fechando aqui a porta... Bom, como que é a vida do passageiro na Tesla Cybertruck? Algo que eu queria dizer que chama muito atenção aqui na parte de trás é essa tela de 9,4 polegadas touch, onde o passageiro ele consegue controlar algumas funções, como por exemplo o fluxo de ar aqui na parte de trás. Então é bem ventilado, inclusive algo interessante é que eu senti que o ar esfria bem aqui dentro da Cybertruck, que tem esse teto aqui de vidro que não fecha, tá? Então ele esquenta um pouco por conta do sol. Mas aqui, voltando para a tela, a gente consegue controlar o fluxo de ar e até jogar um videogame, enfim, é bem interessante. Outro detalhe muito positivo é o acabamento que me impressionou muito, tá? A gente tem aqui materiais soft touch e couro nas portas, nos bancos aqui, ó. A gente consegue ver essas costuras muito bem detalhadas e também tem esse alcântara aqui, ó, por toda a cabine que deixa um visual bem elegante para a Tesla Cybertruck, que tem essa proposta mais urbana, enfim, é bem legal aqui atrás e também espaçosa, né? O banco aqui, como vocês podem ver, ele tá até um pouco para trás da minha altura, eu tô com 1,60 aqui, tá posicionado para uma pessoa mais alta, mas eu tenho bastante espaço aqui para a cabeça, também tenho espaço para as pernas e 3 pessoas conseguem viajar aqui sem grandes problemas, porque o assoalho também, ele é nivelado, né? Além disso, vale também apontar que tem uma tomada aqui convencional e 2 portas USB-C para carregar o celular. Mais alguns detalhes aqui na Tesla Cybertruck. A gente tem essa parte aqui que se você clica, desce uma espécie de gancho aqui para você colocar cabide ou qualquer tipo de roupa. Também temos luzes auxiliares aqui que funcionam com o touch. E para você abrir a porta, você apenas aperta aqui um botão e já consegue sair normalmente. Pausa na gravação para te lembrar de se inscrever no canal da Auto Esporte e já aproveitar para agradecer o Espaço Quinta da Cantareira que cedeu o local dessa gravação. Aqui na descrição desse vídeo vão estar todos os detalhes desse local aqui. Bom, pessoal, agora sim, parte da frente aqui da cabine do Tesla Cybertruck, devidamente posicionada. E assim, aqui a gente vai passar um tempo conversando, tá? Porque tem muita coisa pra falar. Primeiro, eu queria ressaltar que o acabamento da Cybertruck é muito interessante, é muito bem feito. A gente continua tendo couro, esse detalhe em branco aqui no painel e nas portas traz uma modernidade bem grande para a caminhonete. A gente ainda tem um Cybertruck escrito aqui no painel, né? Eu achei esquisito que tem um espaço meio vago aqui, porque realmente, gente, o para-brisa é muito grande. E ele meio que se conecta com esse teto de vidro aqui, então é muito grande. Então tem esse espaço meio vago que eu não entendi muito bem qual seria a funcionalidade, mas temos esse espaço.
E vocês podem ver que o volante é bem pequenininho, né? Muitas pessoas, muitos donos até registraram um pouco de insatisfação no começo por conta do tamanho do volante, mas depois disseram que se acostumaram. Isso foi uma coisa que aconteceu inclusive com o próprio dono dessa unidade aqui, que a gente vai conversar daqui a pouco mais sobre. Só que o que mais estranha é que é muito diferente de um carro convencional. Aqui no volante vocês veem, ó, não tem haste, né? Não tem haste de seta, de para-brisa, não tem o painel de instrumentos. Tudo acontece aqui na central multimídia ou por esses comandos aqui no volante. Então, se você quer dar seta, você aperta aqui no volante. Se você quiser ligar o farol, volante. Se você quiser acionar aqui o limpador de para-brisa, volante também. Só isso acontece aqui no volante, óbvio, né? Também temos a buzina aqui, a funcionalidade que daqui a pouco a gente vai ver, né? O sistema de direção. Mas no restante, tudo, praticamente tudo, você coordena aqui na central multimídia de 18,5 polegadas. É uma central multimídia bem grande, tá? Tem ajuste de altura e profundidade do volante, que é feito aqui pela central. Então você entra aqui e aí você consegue aqui mexer, né, no volante, ó. A gente acionou aqui na central, aí você mexe aqui, ó, para um lado, para o outro. Aí você consegue definir aqui profundidade, né, altura, mas tudo aqui você precisa ativar primeiro na central para depois mexer aqui. Além disso, lembra que eu falei para vocês que a Cybertruck consegue mexer na suspensão? Sim, a gente consegue coordenar aqui também pela central multimídia. Tem como você deixar a suspensão mais alta, num nível médio, né, que a Tesla considera, e num nível mais baixo, tá? Isso também ajuda aí no off-road, né, que sim, a caminhonete também tem essa pegada voltada para o off-road, embora eu ache que vai ser um pouco difícil alguém querer colocar uma Tesla Cybertruck ali na terra, né? Eu acho muito difícil, pelo menos na minha cabeça é muito difícil você olhar para ela e ver ela num meio de trabalho, mas, né, para uma aventura ali, fazer uma trilha, acho que pode até funcionar. E lembra que eu falei para vocês, poxa, como que será que o motorista dirige aqui, sendo que a capota fecha totalmente lá atrás? Sistema de câmeras. Então, quando você tá dirigindo, aparece uma tela, a gente vai mostrar para vocês, que reflete, né, que é uma câmera que reflete tudo o que tá na traseira do carro. Então esse espelhinho aqui, ele acaba sendo meio que dispensável, né? Acaba não tendo muita função, já que a gente acaba nem usando. Inclusive ele tem até uma imagem um pouco distorcida. Eu acho que o Elon Musk colocou aqui só por colocar, mesmo para não ficar muito estranho, mas não existe uma funcionalidade propriamente dita, já que a caçamba fica fechada, né? Então, basicamente, aqui o que eu quero dizer é, a central multimídia é praticamente o cérebro da Cybertruck, tá? Então, assim, como vocês puderam ver, a gente manuseia, né, tudo aqui, seleciona tudo pela tela central. Então, você quer ajustar os retrovisores? Tela central, algo que acontece também em outros carros, como, por exemplo, o Volvo EX30. Ajuste de ar-condicionado também na tela. Inclusive, vocês podem ver aqui que não tem aquelas saídas tradicionais de ar-condicionado, né? Aqui na Cybertruck é um pouco diferente, mas, como eu falei, refrigera até que rápido. A gente tá num sol agora do meio-dia, tá muito, muito quente. Vocês podem ver até que eu tô suando um pouco. Mas, enfim, aqui é bem interessante. E você tá olhando aqui a cabine, né? Enfim, aqui tem 2 carregadores de celular por indução. Inclusive, para você dirigir o carro, você tem que colocar o cartão aqui, ó, para ele conseguir, né, acionar aqui. Só que você tá olhando e falando, caraca, cadê o câmbio? Eu também me perguntava isso. Gente, também está na central multimídia. Sim, existe uma setinha aqui, né, uma barrinha, que assim que você pisa no freio aqui, você coloca ela para cima e entra no drive. Se você colocar para baixo, entra na ré. E se você, por acaso, não quiser mudar aqui na central multimídia, que com certeza é o jeito mais fácil, também tem como alterar o câmbio aqui em cima. Sim, aqui em cima, onde ficaria normalmente o espelho retrovisor ou um porta-óculos, a gente também tem as manoplas de câmbio que a gente consegue mudar aqui. E também tem o pisca-alerta, tá? Mas a gente só consegue mudar aqui mesmo, consegue não, né? É mais prático mudar aqui na central multimídia, tá bom?
câmbio na tela, câmbio aqui na parte de cima, né, do teto da caminhonete, enfim. O Elon Musk gosta de coisas diferentonas, mas a gente já tá acostumado com isso também, né? Que eu, por exemplo, nunca tinha visto de perto, mas eu já conheci o caminhão da Tesla, que é o Tesla Semi. Inclusive tem vídeo aqui no YouTube, no canal da Autosport, então clica no card e vai conferir depois de assistir esse daqui. Mais uma coisa, sistema Android Auto, Apple CarPlay, esquece, tá? Apenas sistema da Tesla. Então, a gente não tem essas conectividades nem com Android, nem com Apple. Então a gente usa todo o sistema aqui que já vem embarcado na Cybertruck, tá? E algo importante de falar é que o mapa, ele lê aonde você tá. Então ele vai mostrar a região onde você tá. Nesse caso, nós estamos aqui em Mariporã, né? No espaço Quinta da Cantareira. Então ele mostra aqui. Mas por uma questão de uma legislação brasileira, ele não consegue fazer a leitura por satélite. E isso também afeta o Autopilot, que é aquele sistema lá semi-autônomo, bem famoso e conhecido também por polêmicas da Tesla. Então, a Cybertruck, no caso, ela tem o Autopilot nível 4, então a gente tem alguns recursos aqui que ajudam o motorista, né? Então a gente tem aquele recurso onde o motorista, o próprio carro assume aqui a direção e o motorista consegue ficar mais tranquilo. Tem aquela leitura também de copiar os movimentos do carro da frente e tudo mais. Só que aqui no Brasil, por conta dessa legislação, ele não é ativado de forma completa, justamente por conta dessa conexão por satélite, enfim. Então, mesmo que alguém compre a Cybertruck, esse Autopilot não virá ativado aqui na caminhonete, tá? Então, quando a gente dirigir aqui a picape, eu não vou conseguir demonstrar esses recursos do Autopilot para você, porque eles não estão ativados. E aqui vale um adendo. A Tesla Cybertruck é um dos poucos ou único veículo que utiliza o sistema que chama Steer-by-Wire, ou seja, significa que a direção eletrônica substitui aí a conexão mecânica do volante com as rodas por uma conexão elétrica. Isso na prática mostra aqui que existe um pouco de atraso em algumas respostas do volante em relação às rodas. Em velocidades mais amenas, né, você não sente tanto essa demora na resposta. Mas se você vira o volante de uma forma mais abrupta, você vai ver que demora alguns segundos aí para a roda virar o tanto que a gente virou o volante. Inclusive, algo interessante de falar é que o esterçamento do volante, ele não é feito de forma convencional, como a gente vê nos carros, né, onde a gente faz aquelas voltas. Não, o volante ele vira até 1 grau e volta até 1 grau. Então ele não completa essa roda completa assim, sabe? Onde você consegue fazer mais de uma volta no volante. E fechando aqui, né, eu já falei bastante dentro da cabine, mas como eu disse pra vocês, pessoal, é muita coisa. Mas complementando, eu já falei dos carregadores de celular por indução, acabamento bacana. Algo que eu achei um pouco curioso e que não, na minha cabeça, não funciona muito bem é que aqui, nesse para-brisa, né, quando você abaixa ele, em tese ele deveria cobrir todo o vidro, né, para que a luz não atrapalhe, enfim, o calor, né, não passe de forma direta. Só que tem uma brecha aqui, então eu não entendi muito bem o porquê desse recorte que não facilita muito, né, óbvio, a gente tem até um insufilme aqui, uma parte mais em degradê escura que vai dificultar que a luz acesse. Mas enfim, não entendi por que tem esse recorte diferente. Inclusive você abre aqui, ó, tem um espelhinho, tá? Com uma luz. Parece um material mais frágil, mas é também revestido em alcântara, então bem interessante. E aqui, como vocês podem ver, a gente também tem um assoalho plano, né? Tem bastante espaço para guardar objeto aqui, se precisar, aqui também. E assim, é até curioso, porque você fica até meio disposto de forma, sabe? Tem muito espaço, galera, muito espaço na cabine. O banco tem ajuste elétrico, tá? Então você consegue até encontrar uma posição bacana de dirigir, ajuste, né, também do volante ajuda nisso. E daqui a pouco a gente vai ver, né, vai ter a primeira experiência de dirigir uma Tesla Cybertruck. Agora, vamos pôr o cinto, que por sinal não tem ajuste de altura, tá? Então é um ponto negativo aí. Mas vamos dirigir a Tesla Cybertruck pela primeira vez e entender, né, as impressões, como que a caminhonete se comporta
e eu vou passar todas as minhas primeiras impressões para vocês. Bora comigo! Bom, pessoal, estamos a bordo pela primeira vez da Tesla Cybertruck. Vou passar aqui para vocês as minhas primeiras impressões, porque eu realmente nunca tinha dirigido nem a Cybertruck, nenhum Tesla na vida, tá? Como vocês podem ver, eu estou acompanhada aqui do Isaías, que é o dono dessa unidade da Cybertruck. Tudo bem, Isaías? Tudo bem. Bom, deixa eu falar um pouco mais para vocês primeiro sobre motor, né? Que a gente ainda não conversou sobre isso. Essa versão aqui da Tesla é equipada com 2 motores elétricos, que juntos rendem aí 610 cavalos de potência e pouco mais de 84 kgfm de torque. Cada motor em um eixo, tração integral aqui nessa versão. Bom, a gente tem aqui, né, uma caminhonete pesada, a gente tá falando de mais de 2 toneladas, mas ao mesmo tempo é uma picape elétrica, então a entrega de torque acontece de forma imediata. Então assim que você pisa no acelerador, a picape anda. A resposta vem aí na sua cara. E algo interessante de falar é que ela tem um sistema One Pedal. O que isso significa? A gente consegue dirigir só usando o pedal do acelerador. Você pisa para acelerar, e aí, quando você vai tirando o pé do acelerador, ela começa o processo de frenagem. Assim, o Isaías, que tá aqui comigo, falou que ele já tá acostumado a dirigir com One Pedal, só que a gente que, né, não tá acostumado a não tem um carro todo dia com esse sistema, é um pouquinho mais difícil de você se adaptar, porque, ó, como vocês podem ver, eu tirei o pé do acelerador e ele já deu uma frenagem aqui, então você precisa realmente se acostumar, mas é interessante porque se torna prático, né? No dia a dia ajuda bastante. Mas uma coisa que eu reparei é que, assim, você sente sim o peso da picape na direção aqui. Eu tô, como eu falei, primeira vez, primeiras impressões. Você sente um pouco o peso, mas dá pra ver que não interfere muito no desempenho. Eu acelero aqui a picape e ela responde, ela entrega o que eu espero, que é esse torque imediato aqui, ó. A gente tá numa subida e eu não tô tendo dificuldade nenhuma, eu não sinto que ela tá sofrendo aqui pra fazer esse percurso. Como a gente tá falando, né, de uma picape que tem uma caçamba espaçosa, eu não sei, a gente precisaria fazer um teste com um peso nela para entender como que ela iria se portar, mas aqui a gente não tá levando nada na caçamba, tá? Só tá eu e o Isaías no carro. Mas assim, eu vejo que é um pouco esquisito, tá? Não vou falar pra vocês que não é, principalmente por conta dessa questão de não ter a haste aqui da seta. Se eu tiver que dar seta, eu tenho que apertar o botão. Mas é tudo uma questão de costume, né? A gente vai se acostumando com as novas tecnologias, enfim. E aproveitando que eu tô aqui já no carro com o Isaías, eu vou até perguntar pra você, a primeira pergunta, né, que não quer calar: da onde veio o interesse de comprar a Tesla Cybertruck? Na verdade, sempre fui apaixonado por tecnologia, né? Tecnologia sempre foi a coisa que eu mais adorei na vida. Não à toa que as minhas empresas todas têm foco em tecnologia. E aí, eu já tinha o Model Y. E estava apaixonado pela Cybertruck e contando os dias para descobrir como eu ia conseguir importar esse carro para o Brasil, né? Eu fui lá em LA e vi ele pessoalmente, fiquei doido pelo carro, mas não vende aqui, né? Então a logística é complexa e eu particularmente tenho zero conhecimento nessa área. Então minha vontade de comprar esse carro já tem um tempinho, né? Já tem bastante tempo. E tinha um gargalo também, que é o fato da Tesla não ter ainda o carro disponível em volume, né? Então tinha fila de espera, enfim, todo esse processo. E foi difícil trazer para cá? Então, não considero difícil, porque eu acabei contratando uma empresa especializada e isso acabou acontecendo muito rápido, né? Em torno de 60 dias o carro já estava aqui no Brasil, já estava comigo. Então acho que para quem quer comprar um carro desse porte, desse valor, importando, é um prazo relativamente baixo a se aguardar, né? E ela tem uma característica muito diferente. Como vocês podem ver aqui nas imagens, tá chovendo um pouco aqui na pista, né? E, cara, esse limpador gigante aqui no para-brisa é uma coisa muito louca, porque ele realmente é muito gigante. E ele consegue pegar todo esse para-brisa aqui, que também é bem extenso, como a gente já mostrou no vídeo pra vocês, conecta aqui, né, com o teto do carro, é bem interessante.
E agora, Isaías, uma pergunta também um pouco difícil. Eu sei que você já falou que aí custou, né, 1,7 milhão, mais ou menos, trazer esse carro, a compra, né? Você acha que valeu a pena? Ah, demais, compraria outro. Compraria outro. O desafio agora é seguro, né? Esse é um grande desafio no Brasil para esse carro. Mas... Vocês estão tendo dificuldade de... Muita dificuldade. A gente não encontrou ainda a seguradora para fazer seguro para esse veículo. Mas vocês sabem quais são as justificativas? Então, eles têm dificuldade de definir, inclusive, risco e preço, porque não tem parâmetro ainda. E sobre a questão da manutenção, como que isso funciona, assim, agora falando sobre um carro importado, né? Sim. Então, tem alguns locais especializados em carro importado aqui no Brasil. Inclusive, eu tenho um outro Tesla, que é o Model Y, e já tem um local que faz esse tipo de manutenção. Mas é um carro que, assim, particularmente falando, esse tem pouco tempo, né? Mas o Model Y que eu tenho, eu não tenho muita demanda, assim, para manutenção, né? Um carro que realmente tem uma qualidade, durabilidade de tudo muito, muito, muito bom. Ai, que bom. E assim, pessoal, tô dirigindo aqui numa estrada, né? Ela é até que sinuosa aqui, tem bastante curva. E algo interessante de falar é que a Cybertruck, o eixo traseiro também esterça, tá? As rodas traseiras esterçam. Então, isso ajuda bastante, principalmente quando a gente considera, né, uma cidade grande, por exemplo, como São Paulo. Então, andar na cidade fica mais fácil, estacionar, fazer manobra com o carro. Porque, assim, a gente tá falando de uma picape de aí quase 6 metros de comprimento, então é muita coisa. E é realmente muito impressionante porque o eixo realmente esterça muito. Esse volante, uma curiosidade dele é que ele não... Obrigada, ele tá me ajudando aqui, gente, que assim, é tudo aqui no volante, na tela, você tem que estar acostumado mesmo a mexer. Mas uma coisa interessante é que esse volante, acho que eu já até falei pra vocês no vídeo, ele não vira, né, Isso. todo. Ele esterça até aqui e depois esterça a volta. Então, você não faz aquele giro completo como os volantes convencionais dos carros, né? Então, assim, é uma coisa que você se adapta, não é uma coisa que vai influenciar muito justamente por conta desse eixo esterçante que te ajuda nas manobras que são necessárias, enfim. E a picape, ela parece bastante confortável até, né? Eu confesso que quando eu vi o interior dela, assim, eu falei, não parece tão confortável assim, porque ela é vazada, mas ela é confortável. E o volante ser pequeno não incomoda muito quanto as pessoas acham, porque realmente isso foi uma crítica até de proprietário, né? Sim. Falando do volante pequenininho. Acho que é o costume, né? A pessoa costuma, mas... sim. E agora, assim, eu sei que existe o vislumbre, porque o carro também é um carro muito legal, mas tem alguma coisa que você não gostou? Então, eu acho que a maior dificuldade para quem compra um Tesla no Brasil, né, é muito peculiar de ser uma compra importada, né? A gente conseguir ter um veículo que ele tem uma série de tecnologias e que às vezes a gente não consegue usar todas elas justamente por estar no Brasil, né? A gente tem os mapas que não funcionam, e isso são em todos os Teslas, não só nessa versão. Isso acaba sendo algo que incomoda bastante, porque quando a gente viaja, né, vai para fora e tem a experiência de andar num Tesla, pegar uma estrada, ou andar na própria cidade mesmo e ver o autopilot funcionando, acho que é uma das coisas mais fantásticas, né, que esse carro tem. E não ter a sensação de não poder ter isso no Brasil é muito ruim. Sim, isso que o Isaías está falando cai naquilo que a gente falou de como faz parte da legislação, né? A gente não tem, a gente não, né? A Tesla não tem o sistema para utilizar, por exemplo, o autopilot com tudo que ele pode entregar. Então aqui, por exemplo, a gente quase não usa recurso nenhum, né, do autopilot, justamente por conta dessa barragem da legislação, né? Mas uma coisa que eu posso falar para vocês, pessoal, é que é um carro um pouco esquisito de dirigir, assim, a princípio. Por exemplo, vocês já viram que eu ia pegar aqui, né,
coisa de brasileiro isso, a gente tá acostumado a virar o volante aqui, ó, só que não é necessário, porque o carro, ó, ele esterça muito bem, o diâmetro dele é muito bom, a gente tá fazendo uma curva aqui fechadíssima e tá dando, assim, não tem grandes problemas pra fazer isso não, na verdade ele não tá tendo dificuldade nenhuma, ó, é até interessante, porque... Acaba sendo mais cômodo, né? Nossa, eu não tô tendo problema literalmente nenhum. Inclusive, uma coisa que eu queria falar, tá? O Isaías falou pra mim e eu tô comprovando agora. Onde você passa com esse carro? As pessoas param e elas começam a filmar. É uma coisa absurda. Porque é realmente muito diferente do que a gente tá acostumado. Assim, em termos de dirigibilidade, né? A Cybertruck, ela entrega um bom desempenho, pelo que eu tô vendo aqui. Você pisa no acelerador, ó, você consegue dar uma boa acelerada com ela e ela responde. O sistema de frenagem, como eu falei, a gente tá usando o One Pedal aqui, só que pelo que eu pude ver, a resposta de frenagem da caminhonete também é muito bom. Então você não vai ter grandes problemas. Ó, aqui eu mudando a seta na haste que não existe. Bom, gente, mas voltando ao assunto sobre dirigibilidade, assim, uma coisa que eu posso falar pra vocês é que com certeza exige um tempo de adaptação, tá? Porque, por exemplo, eu tô dirigindo nesse trecho agora, é um trecho relativamente curto, de asfalto, é liso, a gente não tá enfrentando grandes problemas aqui, mas existe uma questão de que, além do sistema One Pedal ter essa particularidade de você precisar só trabalhar com um pedal, né? Então é uma coisa que exige adaptação, até por uma questão de que às vezes você tira o pé com tudo do acelerador, porque a gente tá acostumado a fazer diferente, né? Então assim, e é engraçado que até na extensão da roda traseira você sente trabalhando aqui no carro. Então isso realmente eu tô sentindo que ajuda bastante aqui. Resumindo, são 610 cavalos de potência, cerca de 84 kgfm de torque, 547 aí, quilômetros de autonomia com as baterias de capacidade de 123 kW. Mesmo pesando 2 toneladas, a Cybertruck consegue ir de 0 a 100 km em 4,1 segundos. Gente, é muito pouco para um carro desse tamanho, uma caminhonete e que pesa mais de 2 toneladas. Então, assim, por cima, por esse dado, vocês já conseguem ver o termo de desempenho aqui da Cybertruck. Em resumo, dirigir uma Tesla Cybertruck é bastante excêntrico e eu acredito que tem algumas questões aqui que, se eu tivesse que dirigir a picape por mais tempo, incomodaria um pouco, como por exemplo o volante. Eu dirigi a Cybertruck por um curto período, mas eu sinto que se eu tivesse que dirigir por horas, eu não teria uma sensação tão confortável por conta do tamanho do volante e talvez a posição ali que a sua mão fica. Além disso, eu achei a suspensão mais rígida, mas você também não sente tanto assim o atrito da picape com o asfalto, tá? É uma experiência muito diferente, mas muito interessante também. Bom, pessoal, chegamos ao fim desse vídeo com essa picape elétrica insana. Mas a questão que não quer calar: você pagaria 2 milhões de reais na Tesla Cybertruck? Deixa aí nos comentários que eu quero saber sua opinião. Curte esse vídeo se você gostou e não se esqueça de se inscrever no canal da Autosport para não perder nenhuma novidade do mundo automotivo. É isso, muito obrigada pela companhia e até a próxima!